um agricultor, ele era um pecuarista e também, na época, presidente da Sociedade Rural Brasileira. E eu era encarregado de toda a parte administrativa do departamento imobiliário, da saúde, da educação e da assistência social. Aí, então, vem a saúde. Uma coisa também que perguntam muito, como é que um médico pediatra na diretoria de uma empresa que vai construir uma cidade? Mas eu respondia muito simplesmente porque eu dizia que toda coisa que nasce precisa de um pediatra. De modo que ia nascer uma cidade, então tinha que ter um pediatra. Entendeu? Em segundo lugar, depois que aconteceram as coisas, em que eu fui responsável pela educação, saúde e assistência social, eu verifiquei que foi muito útil a minha presença, porque o engenheiro, de um modo geral, não tem essa percepção social. E eu fui encarregado de toda a parte de educação e saúde. Nós fizemos todas as escolas, durante a construção de Brasília, escolas de madeira, escolas essas que foram supervisionadas e dirigidas por uma grande professora, Santa Sóia. E também pensamos no futuro. Tínhamos um hospital também, o Hospital JK, Juscelino Kubitschek, que era do IAPI. Tínhamos um departamento de saúde, tínhamos um departamento de endemias rurais instalado aqui. Nunca houve um caso de paralisia infantil, todas as crianças eram vacinadas. Um aparelho de raio-x portátil percorria todos os acampamentos e todas as obras para detectar casos de tuberculose. Compreendeu? Então nós fazíamos uma medicina comunitária naquela época. E construímos então o primeiro grupo escolar, que é o grupo escolar número 1, que depois foi denominado de Júlia Kubitschek, situado na Veracap e que foi destruído, mas que nós esperamos que a atual administração, o Fábio Bruno está muito interessado em reconstruir essa escola, como memória de Brasília, e ali começou então a verdadeira educação em Brasília. Nós tivemos sempre a impressão, eu ouvi esse depoimento todo, Brasília existe, eu gostaria de ter um dia inteiro para conversar com vocês, para discutir com vocês, um dia inteiro sobre o Brasil, mas só tem 20 minutos não dá, né, Brasil? É muito pouco. Mas eu sempre concebi Brasília não apenas como uma cidade nova, mas como uma cidade moderna, que é um pouco diferente. E também não concebi Brasília apenas como um colosso arquitetônico. Hoje se exalta muito o supérfluo. A gente chega aqui, o estrangeiro, o brasileiro veio de outras paragens, e se mostra o Panteão, se mostra o Palácio da Alvorada, se mostra o Congresso, etc., e ponto final. Brasília, uma cidade não é isso. Uma cidade é um organismo vivo onde moram pessoas que têm que ser felizes. Essa é uma cidade. De modo que eu queria que Brasília fosse uma cidade moderna em todos os seus sistemas. Não só como esse urbanismo moderno que nós temos no plano piloto, esse urbanismo moderno que é um exemplo para o mundo todo e a única cidade realmente planejada dentro das características do urbanismo moderno. É Brasília. Não somente um plano urbanístico moderno, perfeito, ideal, mas também os outros sistemas. Sistema de saúde, sistema de educação, sistema de abastecimento, etc. E tudo isso foi feito pela Nova Cap. Tudo isso foi feito pela Nova Cap. Não foi cumprido, mas foi feito. No sistema de educação em particular, o que é que nós fizemos? Nós sabíamos que, na época, o professor Anísio Teixeira era a maior autoridade em educação no Brasil. E convocamos, então, com muita dificuldade, com muita resistência, porque achavam que eu, convidando o professor Anísio Teixeira para traçar as normas do ensino de Brasília, eu estaria me ofuscando. E houve gente que me dissesse na época que eu devia convidar uma pessoa mais medíocre para que não me ofuscasse. Houve esse fato histórico. Mas o professor Anísio Teixeira foi convidado e foi ele quem traçou as normas do ensino no Distrito Federal. Muito bem. Todo mundo conhece. Eu espero, não vou descrever o ensino, o tipo de ensino que foi planejado pelo Anísio Teixeira, porque todo mundo conhece. O Anísio Teixeira baseou-se,
eu tenho aqui para ler, não dá tempo aqui, eu já tirei 15 minutos, não dá tempo para ler. Mas deixa eu ver aqui. O Plano de Brasília, eu vou ler antes uma coisa aqui, antes do Plano de Brasília, é o seguinte. Nós tínhamos praticamente tempo integral naquele grupo escolar número 1. E eu vou ler aqui uma carta, um artigo de uma menina que escreveu no jornalzinho da escola, que chamava-se A Voz do Estudante, e a aluna Gessi Soares da Silva, que eu não sei por onde anda, mas ela deve andar aqui para o Brasil. Ela escreveu um artigo pequenininho dizendo o seguinte: nossa vida no grupo escolar número 1. Então dizia o seguinte: nossa vida aqui no grupo escolar número 1 é melhor que em qualquer outro lugar. Aqui nós estudamos, somos educados e aprendemos fazendo. Vamos dar alguns exemplos. Em nossa classe, terceira série, já fizemos muitas coisas importantes. Quase todas as lições que aprendemos nós as desenhamos. Por exemplo, o quadro dos vertebrados, as estações do ano, os movimentos da Terra. Na quarta série, há o Hospital Oswaldo Cruz e o jornalzinho Gazeta Escolar. Na primeira série, há o Correio e o Teatrinho de Sombras, a lojinha do Chapeuzinho Vermelho. E na segunda série, o Teatrinho de Fantoches. Recebemos em nossa escola instrução, educação e alimentação. Ficamos no grupo 7 horas. Como passam depressa. De manhã temos aula de classe e à tarde aulas de agricultura, horta e jardim, trabalhos manuais, desenho, modelagem, recreação e ainda biblioteca e canto. Nossa diretora faz tudo pelos alunos para que a gente seja estudiosa e bem educada. Temos aqui a melhor vida do mundo. E o Plano de Brasília se baseou principalmente no seguinte: os seguintes objetivos: distribuir equitativa e equidistantemente as escolas no plano piloto e cidades satélites, de modo que a criança percorresse o menor trajeto possível para atingir a escola sem interferência com o tráfego de veículos, para a comodidade e tranquilidade de pais e alunos. Concentrar as crianças em todas as classes sociais na mesma escola. Democratização. Possibilitar o ensino a todas as crianças e adolescentes. Romper com a rotina do sistema educacional brasileiro pela elaboração de um plano novo que proporcionasse à criança e ao adolescente uma educação integral. Reunir em um só centro todos os cursos de grau médio, permitindo-se maior sociabilidade aos jovens da mesma idade, que, embora frequentando classes diferentes, tivessem em comum atividades na biblioteca, na piscina, nos campos de esporte, nos grêmios, no refeitório, etc. O tipo de ensino a que se propunha o plano: elaboração de um original sistema de ensino em que fossem eliminados do currículo temas inadequados e introduzidos os recursos da televisão, do rádio e do cinema. Dia letivo integral. Escola como centro de preparação para a vida moderna, firmando atitudes e cultivando aspirações. Escola oferecendo oportunidades à criança e ao adolescente para viver em uma civilização técnica e industrial sempre em mutação. É aquela história, não é? Só é duradouro o que se renova todos os dias. Eu sou francamente dessa opinião. E o Anísio Teixeira tinha uma frase até que muitos criticam, mas a gente tem que tomar no sentido assim geral da palavra. O Anísio Teixeira dizia: a gente tem sempre que mudar, nem que seja para pior. Escola como centro de educação sanitária, fornecendo alimentação à criança e fazendo a profilaxia das doenças, protegendo-a assim da subnutrição e das moléstias. A divisão da escola em 2 setores: o da escola e da instrução propriamente dita, com o trabalho tradicional da classe, e o da educação, com as atividades socializantes, recreativas e artísticas, música, teatro, dança, pintura, cinema, exposições, grêmios, educação física, trabalho manual e artes industriais, costura, bordado, encadernação, tapeçaria, cestaria, cartonagem, tecelagem, cerâmica, etc. Correção, enfim, do desajustamento que existe entre o nosso progresso material e o atraso educacional.
Então vem que o plano educacional teria jardins da infância, escolas classe, escola-parque, uma escola-parque para 4 escolas-classe e os centros de educação média, que se resume naquele elefante branco, que seria um centro de educação média para cada 45 a 50 mil habitantes. Então, eu sou disposto a responder a qualquer pergunta, mas em síntese o que eu queria dizer é isso. Mas, para terminar, eu quero afirmar o seguinte, que venho dizendo desde a minha mocidade. O alicerce da nação está no professor primário. Além da família, quem forma o cidadão é o professor primário. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que dar tudo à escola primária, que é a prioridade do país. E se nós não fizermos isso, como outros países fizeram, como o Japão fez, como a Alemanha fez e outros países fizeram, que deram prioridade absoluta à educação, nós vamos continuar num país subdesenvolvido e continuando sempre a ser o país futuro. Então, prioridade absoluta, prestígio absoluto ao professor primário. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Emerson. Eu vou pedir licença aos outros convidados, porque o doutor Silvio tem um compromisso, tá? Me avisaram que o senhor tem um compromisso. Realmente, de fato, eu tenho um compromisso, mas eu não queria perder de ouvir o doutor Geraldo e o doutor embaixador Vladimir Agostinho. Atenção do doutor Silvio, saudando o embaixador Vladimir Agostinho, nosso secretário de Educação, meu amigo, companheiro, até de cadeia, professor Fábio Bruno, professor Zé Quintas, da direção da Fundação Educacional. Queria reverenciar, primeiro de tudo, a figura do professor, do Dr. Ernesto Silva, a quem considero um dos mais autênticos pioneiros da construção de Brasília. É um atestado vivo da capacidade de escolha de que era dotado Juscelino Kubitschek para seus auxiliares. Pelo depoimento que ouvimos, está aqui presente, e aqui nossa admiração. Saúdo os companheiros pioneiros também, Roberto de Araújo Lima, Walter Cruz, aqui presentes, o Walter, meu companheiro Nova Cap, desde os princípios de Brasília. Eu gostaria de dizer aos professores e às professoras que parto do entendimento de que história, como ciência, diferencia-se das ciências exatas porque é muito controvertida nas suas conclusões. Cada um vê a história, os historiadores muitas vezes não concordam na interpretação dos mesmos fatos. Eu então peço permissão para dizer meu ponto de vista a respeito da história de Brasília. Gostaria de começar falando sobre a frente mudancista. A mudança da capital, já prevista inclusive em Constituição, quando chegou o momento de ser posta em prática, naturalmente precisava ter uma força social muito grande, capaz de garantir que se pusesse em prática esse mandamento legal. E precisou de um homem com a disposição e a firmeza de Juscelino, uma visão histórica. Agora, a frente mudancista que ele foi capaz de articular foi uma frente heterogênea, contraditória, que tinha pessoas das mais diversas origens e, por isso mesmo, com ponto de vista quanto às finalidades da nova capital diferentes. Naturalmente, tinha uns que imaginavam levar o regime dominante, o capitalismo atrasado que o Brasil tinha então, a novas fronteiras. Outros imaginavam levar a fronteira agrícola bem mais adiante, trazendo para o interior a nova capital.
Houve quem imaginasse novas fontes de minerais que poderiam ser alcançadas. A questão do fundo de terras, que era importante, porque já naquela época havia conflitos de terra, já que a reforma agrária, embora há decênios que se fala e nunca foi feita, havia conflitos e que, aumentando a fronteira de terras, se poderia desafogar os pontos onde estava havendo ebulição social. Havia uma corrente que seguramente pensava em afastar a capital do litoral e livrar das pressões sociais. Do Rio de Janeiro, uma cidade densamente povoada, havia pressões sociais. Queriam afastar de lá para ter tranquilidade nas decisões. Imaginavam uma cidade administrativa com uma população limitada e aonde se poderia fazer as leis e decidir sobre o destino do país com a maior tranquilidade possível. Evidentemente, havia uma corrente patriótica, e eu até me filio muito a esta. Havia uma ameaça muito grande sobre a Amazônia. Falava-se no projeto da Ilha Amazônica e com um propósito de internacionalização da Amazônia, o que significaria subtrair ao território nacional uma área muito importante que terá um papel cada vez maior no nosso futuro. Esse conflito de propósitos, naturalmente, se refletia nessa frente. E é claro que quem veio para cá veio com os propósitos que trazia a sua origem, sua condição de classe, o seu propósito, né? E você vê-se pelo isso. O doutor Israel Pinheiro, o engenheiro, era um homem conservador até o fim dos seus dias, como político conservador, representando os interesses de uma camada. E eu admito que teve um papel importantíssimo na história do Brasil. Acho que provou que tinha condições de ser o presidente, o pulso necessário para comandar a obra, lidando com empreiteiras as mais diversas, intelectuais e engenheiros e tudo, e ele conseguiu comandar. Mas representava um setor conservador dos que vieram. Havia homens liberais, como era o presidente Juscelino, mais vinculado ao pensamento liberal. E havia, inclusive, homens de esquerda, como era o Oscar Niemeyer. Então, esse conflito que existiu, essa heterogeneidade na frente mudancista, se refletia nos homens que eram responsáveis pela construção. Eu até queria situar o doutor Ernesto Silva entre o setor progressista da época. E depois até faria referência do papel dele, do apoio à Associação dos Servidores da Nova Cap, quando surgiu, o apoio recebido dele naquela ocasião. Pode a associação não ser um fato histórico, mas eu não posso negar o meu depoimento dessa ajuda. Havia, então, que não tivesse organizações de classe, nem patronais e nem de empregados, até como uma forma de manter a paz que se imaginava necessária para uma capital administrativa, procurando subtrair conflitos. E há até quem diga que aqui não haveria eleições. Não havia eleições porque também é uma fonte de disputas e tal. E por isso teríamos sempre um prefeito nomeado que deveria conduzir com a população que chegaria no ano 2000 a 500 mil habitantes. Bom, a vida é mais forte e os conflitos sociais não se escondem, não há como subtrair da realidade. E por isso é que hoje nós vemos um pungente movimento sindical no Distrito Federal, tanto patronal como de empregados, que mostra que aqueles propósitos não tinham base na realidade. Vemos inclusive a representação de Brasília já hoje atuando e vemos a sua autonomia ampliada, o que mostra que aqueles propósitos de não dar maioridade política ao povo de Brasília também não tinham fundamento real. Agora eu gostaria de citar como foi um episódio apenas que talvez ilustre como surgiu, a nosso ver, o movimento dos trabalhadores na capital da República. Naturalmente que naquela época a cidade em construção era um canteiro permanentemente, dia e noite, luzes acesas nas obras. A construção civil era a principal categoria profissional, a principal, a mais numerosa inclusive, não podia deixar de ser. E um dia era o Carnaval de 1959. No Carnaval de 59 houve um começo de
manifestação por parte dos empregados da empresa Pacheco Fernando Dantas, que construía o Palácio do Planalto. Problema de falta d'água, comida estragada e tal, levou. Vocês podem imaginar que não era fácil manter uma fiscalização sobre os... Se hoje não é fácil fiscalizar os trabalhadores, os patrões, para ver se as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, imagine como seria isso naquela época. E o fato é que, por descumprimento desses preceitos que já eram legais na época, na Pacheco Fernando Dantas, houve uma repressão inteiramente descabida por parte do contingente policial da época. Metralharam o acampamento num pôr do sol de domingo de 1959, domingo de carnaval. Até hoje o pessoal tem muito trabalho feito já pela juventude hoje, estudiosos e curiosos, para saber as proporções que teria assumido esse tiroteio, né? Tiroteio unilateral, porque só quem atirou foi a polícia, os trabalhadores foram vítimas. Há até quem fale que enterraram muitas vítimas em Calvarralo. O fato é que, em função desse fato, havia uma associação que funcionava, naturalmente não tinha registro nenhum, no Núcleo Bandeirante. O presidente está vivo e mora aqui ainda, o Heitor Silva, mora no Núcleo Bandeirante. O Heitor então reuniu um grupo e na segunda-feira, no dia seguinte, foi ao núcleo, foi lá no acampamento da Pacheco Fernando Dantas para ver a extensão, ouvir o depoimento dos trabalhadores e tal. E eu fui convidado a ir com ele. Eu trabalhava na Nova Cap, lá na agricultura da Nova Cap, que fica onde hoje é a chamada Velha Cap, né? E lá eu assisti o depoimento, ouvi, juntamente com o Heitor, com o Berto Schettini, com outros companheiros, amigos da gente aqui da cidade. Saímos de lá impressionados com o que havíamos ouvido e resolvemos então passar telegramas para contar o fato, protestar, porque era um absurdo e tal, metralhado. Então nos reunimos, fizemos uma série de telegramas com os recursos possíveis, e como não era, aqui não tinha correio assim com facilidade de remeter, era difícil, nós então pegamos o mestre Assunção, entregamos a ele os telegramas, um dirigido ao Marechal Lott, outro ao presidente do Congresso, outro para os jornais e tal, e ele seguiu para o Rio, e lá, em Goiânia, ele passou esses telegramas que tiveram repercussão na época. O importante é que, graças a esse fato, aí se desenvolveu uma série de providências com relação aos trabalhadores, providências necessárias. Sempre que há um retardamento na fiscalização, quando há um fato desse, aí se acentua. E a associação que existia para meia dúzia apenas, de repente encheu de gente. Depois do depoimento, nos fins de domingo, a Assembleia da Associação da Construção Civil cresceu tanto que findou se conseguindo uma carta sindical para ela. A primeira entidade sindical da capital da República. O presidente Heitor Silva, que, como eu disse, está vivo aí, e os jornais precários daquela época, ainda antes da inauguração, puderam dizer, inclusive. Bom, simultaneamente, com isso eu acho que quebrou-se o propósito de não ter representação. Surgiu a Associação dos Servidores da Nova Cap, que o nosso problema era o seguinte: os servidores da Nova Cap eram vários milhares, uma meia dúzia, 100 mil servidores, que controlavam tudo. Como disse o doutor Ernesto Silva, a companhia era responsável, controlava as empreiteiras, que tinha tantos milhares. Todo o serviço, em geral, passava pela Nova Cap. E nós trabalhamos dia e noite, no domingo, a coisa funcionava realmente pesada aqui em Brasília naquela época, e com muito entusiasmo. Eu confesso que dificilmente se cria um clima de tanto entusiasmo numa obra, envolvendo tantas pessoas como naquele momento, naqueles anos. Mas nós sonhávamos que quando mudasse a capital, podia ser até ingenuidade, mudaria muita coisa. Pode ser tão ingênuo como o sonho de Oscar Niemeyer, de pensar que poderia botar o Contínuo junto com o senador, com o marechal, e que tudo moraria junto e que os dramas sociais desapareceriam. Não é bem assim. Nós vimos a distância, estão aí as cidades satélites,
Quando perguntaram, né, se o Brasil existe o plano piloto, a Ceilândia, um tem 7 vezes mais o poder aquisitivo do outro, e vão por aí as diferenças que estão no resto do Brasil. E que aqui só podia ser síntese, espelho, não pode ser diferente do resto com as divisões de classe, com as separações. Tem que ser desse jeito. Bom, mas o fato é que nós, talvez com a mesma ingenuidade do gênio de Oscar Niemeyer, imaginávamos que, inaugurando a capital, talvez que muita gente pense que, promulgada a Constituição, a gente imaginava que tudo ia ficar bem, que nós íamos ter casa para morar, e quando mudou a capital, os apartamentos aprontados, as casas, foram ocupadas pelos funcionários que vieram de fora, e era necessário que viessem, porque eles eram os representantes do funcionalismo dos 3 poderes, o contingente do legislativo, do judiciário, do executivo, que vinha para operar o governo nas formas que ele funcionava no litoral. E nós continuamos na Candangolândia, morando nas condições diversas. Eu até não sou bem um exemplo disso, porque moro há 30 anos numa casa popular, as primeiras casas de alvenaria construídas no plano piloto, aqui na 713. E fui até nesse sentido um privilegiado. Moro lá, e não saio de lá, não pretendo sair para lugar nenhum. Mas o importante é que aquela decepção dos servidores da Nova Carta, tanto trabalhado sábado, domingo, hora extra e tudo que mandava de noite, tá? Aí sentiram que não tinham nada. E aí se estruturaram numa entidade em busca de uma assistência que nós almejávamos. E aí formou-se uma associação que, junto com a da construção civil, foram os padrões que foram se multiplicando em muitas outras entidades. Já naquela época, vocês, só para dar um dado, talvez tenha alguma significação, é que vocês imaginem estruturar uma entidade com gente que veio dos mais diversos recantos do país, da mais diversa origem cultural, inclusive que não tiveram na sua origem, não estudaram junto, não jogaram bola junto, não tinha nada. Um era gaúcho, o outro era sergipano como eu, o outro era do Pará, e esse pessoal foi até formar uma mentalidade de unidade entre si, buscar o que os unia, que era a reivindicação. Foi todo um processo de elaboração demorado, de muito convencimento, mas a conclusão que nós chegamos é que Brasília existe, e existe tanto no que respeita aos poderes aqui instalados e em funcionamento, como existe de parte dos trabalhadores aí nas suas organizações, no seu movimento pujante, movimento sindical e associativo, e hoje já com os moradores organizados, mostrando que a sociedade civil não pode ser moldada num projeto de não terá isso, não terão se não se organizarão. Era esse depoimento que queria prestar. Muito obrigado. Veja, é um pouco difícil, depois de 2 depoimentos ligados tão diretamente à cidade, que venha um de fora e desse depoimento pessoal. Eu não queria falar hoje do que foi para mim o privilégio de ficar 5 anos como secretário de Cultura e Educação. Foi extraordinário, mas isso é um outro capítulo. Eu queria apenas relatar a vocês o que foi a minha participação em relação à construção da cidade e mais especialmente ao aspecto internacional da cidade. Eu vim para cá em 58. Eu vim em 58 porque o Ministério das Relações Exteriores estava muito preocupado com o fato que o projeto do Ministério das Relações Exteriores do futuro Palácio Itamaraty não saía de comentários feitos pelo Dr. Oscar Niemeyer e Dr. Lúcio Costa, que tinham uma visão do Ministério das Relações Exteriores extremamente diferente daquela que nós tínhamos no Rio de Janeiro. Eu vim aqui em 58 porque o nosso projeto foi extraviado. Nós havíamos mandado um enorme relatório, como se faz sempre, o que é o Ministério das Relações Exteriores, do que ele precisa, qual é a interligação de um serviço com o outro. O Oscar deve ter extraviado isso
E o fato é que acabei eu chegando aqui em 58 para, próximo ao próprio arquiteto, explicar a ele o funcionamento de uma estrutura extremamente complexa como é a estrutura de um Ministério das Relações Exteriores, que pelas suas diferenças não era igual aos demais ministérios. Uma das características da construção de Brasília é que era uma série de prédios iguais, destinados aos ministérios, e havia dois diferentes, um que seria o futuro Ministério da Justiça, que ainda não havia sido construído, e o Ministério das Relações Exteriores. Eu vim e passei várias sessões junto a Oscar até que se definiu o projeto. E pouco a pouco foi-se criando essa estrutura diferente, porque vejam bem, o próprio Dr. Lúcio Costa foi contrário ao tipo de palácio que o Itamaraty visualizava para Brasília. Nós tínhamos a impressão de que o Ministério das Relações Exteriores era necessariamente um palácio. Ocorre que durante a República, quando houve a mudança do Império para a República, ocorreu que